Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 96 de Língua Portuguesa para o terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, nós vamos precisar do seu caderno, do lápis, da borracha e do apontador, materiais que você já tem à mão. Então, inicie seus registros da aula de hoje. Coloque a data, o seu nome completo, aula 96, terceiro ano e LP de Língua Portuguesa. Aguardo o seu registro. Registros feitos no caderno. Vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior? Na aula anterior, nós refizemos a leitura dos dois textos que conhecemos nessa sequência de aulas e fizemos a comparação entre esses textos. Inclusive, colocamos algumas palavras deles lá no nosso alfabeto. Também refletimos sobre algumas palavras desses textos. Vocês lembram das monossílabas? Palavras com uma sílaba só, que eram pronunciadas com intensidade, e nós discutimos um pouquinho sobre quais delas devem ser acentuadas. E na nossa aula nós fizemos então a batalha de palavras. Lembram que eu joguei contra vocês e vocês tiveram mais sorte do que eu dessa vez e venceram a batalha de palavras? Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando dos dois textos, das duas regras de jogo que nós fizemos a leitura. Vocês estão lembrados qual é o título, qual é o nome desses dois jogos? Lembram bem? Então, qual era mesmo? Regra do jogo Gato e Rato. A diferença que nós encontramos é que no segundo texto que lemos,
tinha entre parênteses uma expressão, o nome de uma brincadeira, pega-pega. Porque a dinâmica do segundo jogo era um pouco diferente do primeiro jogo que nós conhecemos. Pensando sobre os títulos desse texto, pensando ainda sobre algumas palavras desses dois textos, nós vamos continuar respondendo perguntinhas, questões lá no seu caderno. Então, como vocês já estão habituados, vocês vão colocar o número da questão, só que hoje vocês não vão apenas colocar a letra com a resposta, porque vocês não verão as letras A, B ou C indicando as respostas. Nós teremos apenas os retângulos com as respostas. Então, você deve copiar a resposta ao lado do número da questão. Combinado? Podemos começar? Então, vamos lá. Vejam só. Número 1. Qual poderia ser um título adequado ao jogo do texto 1? Pensando sobre as regras desse jogo, sobre as peças que estão envolvidas, sobre as estratégias que precisam ser utilizadas, enfim, todas as regras desse jogo que nós conhecemos. Se nós fôssemos selecionar um outro título para esse jogo, como nós poderíamos chamar? Então, eu trouxe duas alternativas para que vocês pensem. Será que eu poderia chamar esse jogo de Cerco aos Gatos? Ou vocês acham mais adequado chamar esse jogo de Bloqueando o Rato? Então, você tem duas alternativas, porém, só uma delas pode ser utilizada para o jogo do texto 1. Então, relembre bem quais são as regras desse jogo e registra aí no seu caderno, ao lado do número 1, qual dessas duas frases que pode ser um possível nome para o jogo do texto 1. Tempo para vocês pensarem e registrarem no caderno. Conseguiram chegar a uma conclusão? Vamos conferir a resposta da número 1? A resposta correta é bloqueando o rato. Por que não pode ser cerco aos gatos? Porque nas regras desse jogo, nós vimos que o objetivo é impedir que o rato chegue até a linha 1. Então, bloqueando o rato seria um título adequado, porque os gatos
Precisam cercar o rato, bloquear. E não é o rato quem cerca os gatos. Então, por isso que eu não posso utilizar esse título, cerco aos gatos, podendo ser bloqueando o rato. Então, confira aí no seu caderno seu registro. Você escreveu bloqueando o rato? Se não, aproveite esse tempo para corrigir aí no seu caderno. Certo? Fez a conferência? Vamos continuar então? Agora vem a questão número 2 para nós pensarmos. Eu trago um trecho lá do texto 1, onde eu vou destacar uma palavra. Eu vou fazer a leitura, quando chegar nessa palavra eu destaco ela. Regra do jogo gato e rato. Objetivo: imobilizar o rato de modo que ele não possa mais se movimentar, ou o rato escapar do cerco dos gatos e chegar à linha número 1. Você observou qual foi a palavra que eu destaquei? Vamos fazer a leitura só dessa palavra? É a palavra ele. Agora vem a questão para você pensar e responder no seu caderno. Questão número 2. A palavra ele foi utilizada para substituir o rato ou o gato? Pense, nós já sabemos que nós usamos algumas palavras para evitar repetições no texto. Então, para evitar de repetir o gato ou o rato, são utilizadas outras palavras. Nesse caso, foi o ele. Então, você vai pensar e copiar a resposta aí no seu caderno ao lado do número 2. A palavra ele pode substituir o rato ou o gato. Tempo para o seu registro. Muito bem, conseguiram responder? A palavra ele, aí nesse trecho do texto, substitui o quê? Vamos conferir? Vai substituir o rato. Vocês podem ver que o texto diz assim: imobilizar o rato de modo que ele. Então, para não escrever o rato novamente, o autor utilizou a palavra ele, fazendo essa substituição e evitando a repetição. Então, confira aí no seu caderno se você registrou corretamente a resposta. É o rato. Muito bem, registro conferido. Vamos lá para mais uma questão.
eu trago novamente um trecho, agora é um trecho do texto 2. Vou fazer a mesma dinâmica, vou fazer a leitura e quando eu chegar na palavra que eu quero que vocês prestem mais atenção, eu vou destacar, combinado? Então vamos lá. O rato, que sempre inicia a partida, se move fugindo do gato que tenta capturá-lo. Vejam bem, eu destaquei apenas uma parte da palavra, não foi a palavra toda. Então agora você vai pensar e responder a questão 3. A parte da palavra que está destacada refere-se ao rato ou ao gato? Vejam, é só uma parte da palavra que também evitou uma repetição no texto. Esse lo que está destacado, capturá-lo, se refere ao rato ou ao gato? Então, refaça a leitura desse trechinho do texto e anote a resposta aí no seu caderno, ao lado do número 3. Tempo para vocês. Então, conseguiu responder? Vamos conferir a sua resposta, então? O lo na palavra capturá-lo refere-se a quem? Ao rato. Isso mesmo. Por que se refere ao rato? Vejam a frase. O rato que sempre inicia a partida se move do gato que tenta capturá-lo, porque o gato está tentando capturar o rato. Então, para não precisar repetir que o gato tenta capturar o rato, o autor do texto usou esta forma, escreveu capturá-lo, porque esse lo se refere ao rato, certo? Muito bem, então agora você já sabe, 2 formas diferentes de evitarmos repetições no texto utilizando outras palavras, não é mesmo? Então, confira lá o seu caderno, o seu registro. A resposta da número 3 também é rato. Isso mesmo. Viram que lá no texto 1 utilizou a palavra ele para substituir rato. E no texto 2, apenas essa parte da palavra acrescentado, a palavra capturar, né? Ficou capturá-lo, também fez substituição ao rato. Agora você vai anotar aí no seu caderno a palavra desafio.
desafio, como você está vendo na tela. E vá fazendo isso enquanto eu estou falando. Escreva a palavra desafio. Está registrando? Porque agora você vai participar de um desafio aqui na nossa aula e você precisa registrar essa palavra aí no seu caderno. Registrado? Certinho? Então vamos lá? Podemos começar? Vou explicar para você qual é o desafio da nossa aula de hoje. Ele se chama Palavras em Duas Partes. Isso mesmo. Quanto é que nós precisamos dividir uma palavra em duas partes? Você já pensou nisso? Quando você está escrevendo um texto, uma frase, quanto é que você precisa dividir uma palavra em duas partes? Se você lembrou que é ao final da linha, você acertou, isso mesmo. Quando estamos escrevendo à mão, não é mesmo? Com a letra manuscrita, nós chegamos ao final da linha e às vezes não conseguimos escrever a palavra inteira. Precisamos separar ao final da linha. Porém, a gente precisa fazer isso separando em sílabas, apenas em duas partes. Então, eu coloco um pedacinho da palavra lá no finalzinho da linha que eu estou, coloco o hífen e coloco o resto da palavra, a outra parte, na linha de baixo, no início da linha de baixo. Então, são nesses momentos que nós utilizamos palavras divididas em duas partes. Por que eu falo que é quando nós estamos fazendo na escrita manuscrita, escrevendo à mão? Porque quando nós digitamos lá no computador, por exemplo, ou até no celular, as palavras não precisam ser divididas. O próprio aparelho faz a escrita da palavra, ajusta no espaço o texto para que a gente não precise dividir a palavra em duas partes. Mas, escrevendo à mão, a gente precisa fazer isso. Então, só para vocês lembrarem, eu trouxe um trecho do texto, de um dos textos que nós lemos, e eu trouxe a palavra movimentar, dividida em duas partes. Porém, existem diferentes maneiras de dividir a palavra movimentar em duas partes. Então, vejam, aí está destacada em vermelho a palavra movimentar. Como que ficou essa separação da palavra? Eu coloquei apenas a sílaba mo ao final da linha, coloquei o hífen e o vimentar ficou na linha de baixo. Mas será que só existe esta forma de separar essa palavra em duas partes? Eu posso separar assim também. Movi, hífen, mentar. Deixei duas sílabas na linha de cima, mais duas sílabas na linha de baixo. E ainda existe esta forma. Movimento, hífen, tar na linha de baixo. Então, eu tenho três maneiras diferentes de separar a palavra movimentar. Isso vai depender do tamanho da letra de cada um, do tamanho da linha, do espaço que nós damos entre as palavras. Então, nós precisamos estar atento, sabendo que nós vamos sempre dividir a palavra em duas partes, certo? E essa divisão precisa ser em sílabas. Eu nunca posso separar as letras de uma sílaba em linhas diferentes, certo? Entendeu o seu desafio? Então, eu trouxe algumas palavras do texto para que a gente faça um sorteio. Porém, esse sorteio vai ser um sorteio virtual. Então, coloquei lá dentro de uma gaiola de bingo várias palavras que são dos dois textos que nós lemos. Eu vou girar essa gaiola, ela vai sortear uma palavra para que a gente faça ela dividida em duas partes. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos ao primeiro sorteio do nosso desafio. Olho na tela. Olha só, as bolinhas já estão na gaiola. Ela está girando, girando
qual palavra será que vai ser sorteada? Olha lá, é a palavra... Venham comigo, observem que essa palavra está escrita em letras minúsculas. No texto que a professora trouxe para vocês, estava sempre com letra maiúscula. Então, vamos fazer a leitura? Acompanhe com o dedinho aí na tela. Vamos lá? Individualmente. Olha só quantas sílabas tem essa palavra. Então, isso é sinal que a palavra individualmente pode ser dividida de várias formas diferentes. Agora eu vou fazer aqui algumas formas no quadro e depois você vai fazer outras lá no seu caderno. Vamos começar? Antes de escrevermos as palavras aqui no quadro, vamos relembrar em que texto a palavra individualmente se encontra? Foi lá no texto 1, na parte que fala dos participantes, onde dizia que o jogo pode ser realizado individualmente, em duplas ou grupos. Então, nós vamos escrever apenas essa frase onde aparece essa palavra. Vamos lá? Então, vamos escrever a frase aqui, vendo a necessidade de separar a palavra individualmente. Então, vamos escrever aqui. O jogo pode ser realizado e olha só, cheguei ali ao final da linha, preciso dividir a palavra individualmente em duas partes. Qual é a sílaba que cabe ali ao final da linha? É a sílaba in, que é a primeira sílaba da palavra. Aí, então, eu coloco um hífen e continuo a palavra. Individualmente. O jogo pode ser realizado individualmente. Aí, continua. Em duplas ou grupos. Ponto. Nós vamos supor que eu tenho um espaço um pouco diferente para escrever. Então, vejam, eu vou escrever agora com uma letra um pouco menor. Olha só. O jogo pode ser realizado individualmente. Será que vai caber a palavra ali? Não vai. Então, eu vou colocar um hífen e vou colocar apenas o T aqui. O jogo pode ser realizado individualmente. Aí, eu terminaria a frase em duplas ou grupos. Certo? Observaram que depende do espaço, do tamanho da letra que eu vou utilizar. Aqui eu estou utilizando letras maiúsculas. Então, tudo vai depender desses fatores para você fazer a separação, mas sempre em duas partes, separando em sílabas. Agora eu quero que vocês pensem comigo apenas na palavra individualmente. Nós não vamos escrever a frase toda, mas será que teria outras formas de separarmos a palavra individualmente em duas partes? Então vejam, eu já separei assim
individualmente e já separei assim, certo? Eu coloquei apenas uma sílaba no final da linha e as demais aqui embaixo. Aqui eu coloquei a maior parte das sílabas nessa linha e apenas uma na linha de baixo. Existem outras formas de separar em duas partes a palavra individualmente? Sim, existe. Então, vamos pensar aqui apenas na palavra. Então, como que eu poderia separar individualmente em duas partes? Aqui eu deixei apenas uma sílaba. Eu poderia deixar duas individualmente. Certo? Qual seria uma outra forma? Entenderam? Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de separar em sílabas. Então, agora eu desafio vocês. A gente já viu 1, 2, 3, 4 maneiras diferentes de separarmos a palavra individualmente em duas partes. Então, agora você lá no seu caderno vai pensar em outras duas formas de fazer isso, certo? Então, você vai ter um tempo e vai escrever apenas a palavra, separando em duas partes. Tempo para vocês. Muito bem. Então, conseguiram descobrir quais eram as duas formas que era possível separar também a palavra individualmente? Então, vejam, eu trouxe aqui, ó, o trecho escrito com a palavra separada. Então, eu separei assim, ó, individual, ficou essa parte da palavra e o mente ficou aqui embaixo. E também tem essa outra forma de separar as sílabas.
indivíduo, e aí o hífen aumente. Então, nós separamos a palavra individualmente de diferentes formas. Então, confira aí no seu caderno se você fez as duas formas corretas, que eram as duas que estavam faltando, certo? Entenderam o desafio? Então, agora nós vamos continuar. Vamos descobrir outra palavra para pensarmos em maneiras de dividir essa palavra em duas partes? Vamos lá, mais um sorteio então. Olho na tela. O que será que vai ser sorteado agora? Que palavra será essa? Olha só. Novamente a palavra apareceu em letra minúscula. Vamos fazer a leitura? Vamos lá? Ocupar. Isso mesmo. A palavra do desafio agora é a palavra ocupar. Onde essa palavra estava? Em qual texto será? Vamos relembrar? Era também no texto 1, lá na parte de como jogar, onde dizia que não é permitido passar a vez e nem ocupar uma casa já ocupada por outra peça. Então, agora vejam, é a palavra ocupar. Que será que eu posso separar essa palavra em duas partes? Então, vamos escrever aqui no quadro? Vamos lá. Então, eu vou escrever aqui, ó. Não é permitido passar a vez e nem. Agora vamos imaginar que por algum motivo você só tem apenas esse espaço aqui da linha para escrever e digamos que tenhamos uma imagem aqui no seu caderno ou na folha de papel. Então, aqui eu escrevi até o final da linha, mas aqui, nesse espaço da folha, eu tenho alguma coisa que me impede de continuar essa escrita. Então, eu cheguei aqui, eu tenho apenas esse espaço para escrever. Então, eu vou precisar separar em duas partes a palavra ocupar. Como eu vou fazer isso? Aqui eu vou separar apenas a letra O. Mas por que eu posso colocar só o O aqui? A professora falou que nós precisamos separar a palavra em sílabas. Mas vejam a palavra ocupar. Qual é a primeira sílaba de ocupar? É o O. O O aqui é uma sílaba. Então, por isso que ele pode ficar sozinho aqui. Então, eu continuo escrevendo aqui na linha de baixo. Ocupar. Certo? Entenderam? É isso que a gente tem que fazer quando a gente não consegue escrever a palavra toda por vários motivos. Tamanho da letra, espaçamento entre as palavras, algum outro detalhe que me impeça de continuar escrevendo naquela linha. A palavra ocupar, ela tem um menor número de sílabas, então é possível separar de poucas formas, ou seja, se ela tem aqui 3 sílabas, ocupar, só vai ser possível dividir ela em duas partes, né? De duas maneiras diferentes. Eu já fiz a primeira, então agora você já sabe. Você vai pegar o seu caderno e vai escrever a palavra ocupar, separando em duas partes, da forma que a gente ainda não fez. Você não precisa escrever o trecho inteiro, apenas a palavra ocupar. Tempo para você.
Foi fácil essa, não foi? Como é que a gente separa de outra forma a palavra ocupar em duas partes? Vejam, eu trouxe o texto aqui com a palavra separada. Eu deixei ocupar, certo? Agora, eu quero que você observe que a professora vai fazer a escrita desse trecho com letra cursiva. Vamos observar? Acompanhem aí. Então, vejam. Eu estou começando a frase aqui, então eu preciso utilizar letra maiúscula. Então, não é permitido passar a vez, nem. Lembram que a gente usou aquela possibilidade de termos aqui uma imagem, algo que impossibilitasse de eu continuar escrevendo? Então, eu vou utilizar esse mesmo recurso agora. Lembre-se que a gente está fazendo isso só para a gente pensar em como dividir a palavra em duas partes. Então, aqui, ó, a gente não vai poder continuar escrevendo, porque tem um obstáculo aqui. Então, nem o, cu, hífen. Ocupar. Uma. E olha só, eu vou escrever a palavra casa, mas também não vai caber a palavra casa aqui. Então, eu vou separar em duas partes também. E a palavra casa só pode ser separada desta forma, porque tem apenas duas sílabas. Então, usei o hífen aqui e coloquei casa. Já ocupada. Olha só, ocupada coube inteira aqui. Por outra peça. Ponto final. Viram só? Tudo depende do espaço que temos para escrever. Então, sempre reflita sobre isso, certo? Nossa aula vai ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.